Hoje eu vim conversar sobre o ego. Ai, ai, ai. Esse assunto, respira profundamente, fica comigo, não sabota, sem resistência, fica aqui comigo, respira. Vamos conversar. Aqui quem fala é Evelyn Rosa, estou mentor e terapeuta, especializada na criança interior e na integração de sombras. Ontem eu tive a oportunidade maravilhosa de atender uma íntegra que eu venho acompanhando já há alguns meses. E ela me trouxe toda uma história, né? E aí a gente conversando na terapia. E aí eu perguntei pra ela, eu posso compartilhar essa história com o pessoal, né? E eu pensei, ela disse que sim. Então eu vou compartilhar a história dela, porque ilustra muito bem o que é o ego, tá? O ego, ele vai fazer parte do projeto Medicina da Integração. E o primeiro ciclo, que começa agora dia 1º de março, na segunda-feira, que vai durar um mês, é o ciclo do ego. Então, o que acontece na medicina da integração? Eu trago nos stories, no Close Friends, especialmente para quem assina, as aulas rápidas sobre o ego, 2 dias sobre isso, 2 dias de exercícios práticos, mentorias, caixinhas de mentorias só para essas pessoas que estão nesse ciclo, e no final do mês eu dou um aulão, né, sobre o assunto vivido, né? Um aulão de 1h30, de 2 horas. É uma aula super exclusiva para quem tá ali. E qual foi o insight que eu tive com essa medicina da integração? Nós vivemos muito na internet, nós estamos muito nos stories. E por que não usar os stories pro bem maior, né? Então, é como se a pessoa, geralmente, ela tem o drop de consciência, que é essa medicina da integração. Então, ao invés de fazer uma coisa de tipo, eu preciso me idealizar e logo me iluminar, eu preciso fazer 40 cursos, eu posso, todos os dias, aos poucos, estudar um assunto, praticar um assunto e me tornar mestre de detectar o que é meu ego, o que são minhas sombras, o que é o meu eu superior e como isso vai oscilando, tá? Isso vai vir de várias vertentes, de vários estudos, de várias experiências. Eu espero que você sinta no coração de entrar, tá bom? É uma assinatura mensal e já tá no link da bio para inscrição. Então, voltando à história dessa íntegra, não vou falar o nome dela, mas ela mora fora do Brasil e ela precisava juntar alguns documentos para fazer o visto de permanência, tá? E aí, ela estudou muito para uma prova de inglês, tá? Ela estudou bastante, ela ficou acho que uns 2 meses estudando, né? 2 meses estudando. E aí ela estudou, fez a parte dela, né? E quando ela sentou para fazer a prova, ela pediu pro eu superior ajudar ela, para que o que ela não soubesse, ele ajudasse. Então ela fez uma oração, ela fez um decreto. Modéstia à parte, essa íntegra já participou de um projeto que se chama Ame-se Inteira, que é um curso que eu ensino como falar com o eu superior. E ela aplicou isso, então eu fico muito feliz. E ela disse assim que foi muito interessante, que quando ela estava fazendo a prova, ela sentiu uma voz que dizia assim, não vale mais a pena tu fazer, porque tu errou tudo, tu já tirou a nota pior, uma voz assim negativa. E daí vinha uma outra voz e dizia assim, não, mas continua fazendo, porque tu não sabe se tu errou tudo. E quando ela saiu da prova, ela falou pra todo mundo, pro namorado dela, pra amiga dela, que ela não tinha passado, que ela tinha rodado. E aí veio o resultado 2 horas depois, e ela tinha não só conseguido a nota, que precisava, a nota média, como a mais, tá? Então, o que aconteceu? Ela fez a parte dela, que às vezes a gente não entende, tá? Mas eu peço algo, sim, tu pede algo, mas tu se prepara pra receber, né? Então, às vezes, por exemplo, tu pede algo e se prepara pra receber, tá? Então, o que hoje tu pode fazer de melhor, né? No caso dela, foi estudar. E a mesma coisa, assim, às vezes as pessoas pensam, mas o que é o melhor pra mim hoje? O melhor hoje é meditar, tomar água, dormir, ler um livro, esse é o melhor de hoje. Então, faça o melhor e peça, né? Então, pra potencializar. Então, ela conseguiu. Só que a história do ego é assim. Tava tudo certo, né? O eu superior dela já tinha ajudado ela na prova, né? Então, ela foi super legal. Então, poderia ela pensar assim, nossa, agora eu tô confiante e tudo vai dar certo. Só que ela foi falar com uma pessoa que ela precisava, no Brasil, de mais documentação. Ela precisava mais documentações pro visto. E essa pessoa já havia prometido pra ela que ia ajudar ela. Ou seja, já tinha dito, tudo bem, pode contar comigo, vou te ajudar. Só que quando ela foi falar com a pessoa,
Ela mandou um áudio super feliz. Nossa, passei, né? Me ajuda agora. E a pessoa não respondeu. E aí, o que aconteceu? Agora entra o mistério do ego. Então, ao invés dela pensar assim, poxa, ela não me respondeu agora, amanhã eu vou falar com ela de novo, ela entrou numa esfera do ego. E dela começou assim, mas essa pessoa, ela tá contando vantagem, essa pessoa tá querendo me enganar, essa pessoa prometeu e não vai cumprir, nada vai dar certo, né? Então ela começou a entrar em vários processos, várias ansiedades e não falava com a pessoa. Não falava. E ela ficou nesse processo, ela me contou que ela ficou, acho que uma semana mais ou menos ansiosa. Amada, se tu olhar esse vídeo e se eu falar alguma coisa errada, eu tô canalizando mais ou menos o que a gente conversou, tá? Eu tô falando com a Amada aqui. E então foi assim. Então ela ficou nesse processo de ansiedade, né? Segurando o experimento. O que é segurar o experimento? Eu não solto, né? Eu tenho ansiedade, não vai dar certo, entra nas crenças e fica segurando. E aí, depois de um outro tempo, daí ela precisou, ela conseguiu falar com as pessoas de novo somente a partir de que ela soube que uma amiga, uma conhecida em comum havia falecido. E ela falou assim, fulana faleceu, como é que tu tá? Aí a outra disse assim, tu acredita, que ela havia mandado o áudio, tu acredita que no dia que você falou comigo, eu te mandei um áudio e ele não foi? Então, assim, e aí ela mandou o áudio, né? Reenviou o áudio pra essa minha cliente. Essa cliente escutou o áudio e era um áudio super amistoso, super solícito. Então, ela disse assim, Evelyn, tem algo errado comigo. Ela trouxe isso, né? Eu tô rindo porque o ego, ele é engraçado. E se tu vai olhar ali de longe, né? Quando tu não tá na pira do ego, que a gente fala. Então, assim, ela percebeu, né? Que ativou, né? Então, o que aconteceria nesse caso? Eu trouxe pra ela o que poderia ter sido diferente, né? Pra ela perceber se no mesmo dia no dia depois da mensagem não recebida, né? Que ela ficou, digamos, no vácuo, ela pudesse ter dito assim, olha, fulana, eu preciso muito, né, da tua resposta, eu tô muito ansiosa com isso. Ela, se tivesse se vulnerabilizado, ela já ali, no outro dia, teria sanado todas as preocupações, dúvidas, e teria vivido bem, né? Então, provavelmente ela perdeu o sono, ficou ansiosa, né? Entrou em processos que não eram necessários. Existe uma frase que é mais ou menos assim, você tem duas maneiras de olhar o mundo. Um mundo é completamente seguro, benevolente, ou o mundo não é bom, né? E a gente sempre tá escolhendo essas duas maneiras de ver, né? E quando a gente escolhe ver a partir do ego, que é o eu separado, que é a nossa personalidade que gosta da separação, e que muitas vezes quer se separar do fluxo do todo, quer ignorar que tem algo maior que o eu, as coisas começam a ficar mais complicadas, porque começa a ficar mais hostil, porque é um eu separado. Mas, energeticamente, eu vou passar uma aulinha aqui pra vocês. É como se, vamos supor que essa garrafinha aqui é o eu superior, né? E aqui é o ego. Mas o ego é menor ainda, mas eu não tenho outra coisa pra mostrar. Então o ego faz assim, não vai dar certo, não tá errado, tá todo mundo contra mim. E ele fica assim, sabe? E ele fica girando em torno dele, e ele fica só assim. E aí o eu superior diz assim, olhe para mim, né? Converse comigo, peça ajuda, se renda, saia de certas crenças, saia de certos paradigmas. Pra quê? Para que nós dois possamos estar alinhados onde quer que esteja, para que seus caminhos, que são você, se abram. Não do jeito que você planejou, ego, mas do jeito que o plano divino tem para você. E esse tipo de aulinha, de aula, de insights, eu vou compartilhar na Medicina da Integração, tá? E é pra gente fazer um trabalho. É pra gente parar de reclamar, de que as coisas não estão boas, e a gente fazer um trabalho interior. O que mais, gente, me curou, digamos assim, na minha vida foi eu comigo mesma. Então, esse projeto maravilhoso que é a Medicina da Integração é um jeito de ajudar você a olhar pra você. E o que é cura, se não um movimento de algo, né? Sair de uma estagnação, sair de uma zona de conforto, né? Sair só daquele lugar, sair do vitimismo, ir para um outro personagem, entrar em vários personagens, experimentar mais personagens. O que é a cura, se não isso? Então, é um projeto para te ajudar a ter autonomia espiritual. Se você sentiu
o projeto ele vai começar dia 1º de março. Pode entrar em qualquer momento? Pode. Mas seria mais importante para você entrar no 1º de março, que começa o ciclo. E o primeiro mês é só sobre o ego. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Comenta aqui se você gostou dessa história, se você gostou dessa explicação. Se você vai participar da Medicina de Integração, eu estou te aguardando. Gratidão!